Olá, prezados irmãos e prezadas famílias da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Nós queremos transmitir o nosso abraço às famílias, tanto as famílias da igreja como seus familiares, os familiares das famílias da igreja. Nós oramos por essas famílias. Estamos colocando diante de Deus as famílias, as nossas famílias e a sua família, com prazer. Oramos pelas famílias porque dependemos da graça de Deus nas nossas famílias. Nós prometemos, há poucos dias atrás, que nós iríamos analisar a resposta de Jesus, entendendo as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, no Apocalipse, como sendo uma resposta de Jesus para a questão do desvio que a igreja fez ao longo do tempo. As 7 cartas, ela também se dirige às igrejas que se mantiveram fiéis, porque nós analisamos em vídeos passados, e não vamos repetir aqui, para não ficarmos muito cansativos, mas se você analisar alguns vídeos passados, você vai ver que nós estamos vendo aquela questão da igreja ter se tornado tão poderosa na Idade Média, né? Quando ela se tornou igreja oficial do Império Romano, religião oficial, né? O cristianismo, a igreja se tornou aquela instituição com poder político e poder econômico, o sonho de muitos hoje, né? Isso está sendo reavivado, esse movimento aí, mas isso é filme repetido, né? Então a igreja se tornou aquela instituição politicamente forte, economicamente mais bem estruturada na Idade Média, né? Mas perdeu a unção, o poder do Espírito Santo, porque Jesus tinha dito em Mateus 6,24, nós começamos lá atrás analisando esse versículo, né? E outros, mas esse foi o básico. Vocês não poderão servir a Deus e a Mamon, a dois senhores, a Deus e a Mamon. Vão ter que escolher. Vocês vão amar um e odiar outro e vice-versa. É impossível, do ponto de vista de Jesus, a igreja fazer aliança com Mamon, tentar servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mas a igreja, parte dela, não toda ela, nunca é a sua totalidade, graças a Deus. Desde o Velho Testamento, Deus sempre preserva, né? Pelo menos os seus 7.000, linguagem figurada, lá da época de Elias, né? Os seus 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então, Deus sempre preservou na história os seus 7.000, figuradamente falando, que não dobraram os seus joelhos a Mamon. Mas uma boa parte dobrou os joelhos a Mamon, né? E mudou doutrinas, estabeleceu regras fora do Novo Testamento, né? Anulou a graça como única para a salvação, somente a graça, somente a fé, mudou o valor das Escrituras, colocou a igreja acima das Escrituras. Então a igreja fez tudo isso, né? Introduziu a necessidade de obras para a salvação, reconstruiu, recosturou, né? Aquele véu que simbolicamente significava a separação do homem do lugar santíssimo, a habitação de Deus, no templo, e só o sumo sacerdote podia entrar. E quando Jesus expirou na cruz ali, quando ele disse ao Pai, Pai, está consumado, quando ele consumou a obra da redenção ali na cruz, o véu se rasgou, significando que o caminho agora estava aberto entre o homem pecador que se arrepende, o homem, a mulher, o ser humano, e Deus, né? Hebreus 10 fala disso muito claramente, né? E a Bíblia toda, no Novo Testamento, vai falar sobre isso. Mas a igreja colocou intermediários, ela própria, né, como intermediária entre Deus e os homens, e isso não acontece apenas naquela igreja que era oficial, né? Mas igrejas mais tarde protestantes e chamadas de evangélicas também, de alguma forma, continuaram mantendo ou reintroduzindo, né, essa necessidade do sacerdócio e rejudaizando o Evangelho de Cristo. Hoje existem muitas práticas em muitas igrejas chamadas de evangélicas, que são práticas rejudaizantes, lá do Velho Testamento. E Paulo já discutiu isso aos Gálatas, lá atrás, na carta aos Gálatas.
O autor da carta aos Hebreus, a mesma coisa, mas muitos hoje insistem, né, em voltar ao judaísmo. E nós vamos então ver o que Jesus tem a dizer para a sua igreja que se manteve fiel à sua palavra e a igreja que não se manteve fiel à sua palavra. Então, as 7 cartas dirigidas às igrejas de todos os lugares, de todos os tempos, tá? Ou dirigida à igreja de Cristo, espalhada em todos os lugares, né? Em todos os tempos, tá? Não vamos fazer aqui separação, como os dispensacionalistas, a igreja de Éfeso é para a igreja da época tal, e da Laodiceia é para a época atual. Não. As 7 cartas, as 7 igrejas, simbolizando as igrejas de todos os tempos, ok? As fiéis, as infiéis, nós vamos ver aqui. A primeira carta que nós queremos ver, e que está na ordem do texto, é de Éfeso. Nós colocamos até uma linda canção do Sérgio Lopes, né? Colocamos lá no grupo da igreja, sobre essa carta de Éfeso. Ele tem um CD sobre as 7 cartas do Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia. Muito lindo aquele CD. E diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Primeiro versículo, só a maneira como ele faz a designação de Jesus, mostrando que Jesus tem nas mãos as 7 estrelas, né? Significa que Jesus mantém a vida espiritual, ele tem o domínio sobre a vida espiritual das 7 igrejas. Essa palavra, ela é uma palavra de encorajamento e, ao mesmo tempo, uma palavra de advertência. Interessante que na Bíblia, geralmente as palavras de encorajamento, elas servem também de advertência. E é fácil de entender. Encorajamento para os que são fiéis e advertência para aqueles que não são fiéis. Né? A mesma palavra. Saber que Jesus mantém o domínio, o poder, a soberania, serve de encorajamento para os fiéis e serve de advertência para os infiéis. Conheço as tuas obras. Tem outra versão que diz: eu sei das tuas obras. Eu sei, eu conheço. Outra palavra também de encorajamento, mas também de advertência. Jesus conhece profundamente, de verdade, realmente, conhece as minhas obras. Os homens podem não conhecer, as pessoas podem não conhecer, mas Jesus conhece. Cada igreja tem que pensar nisso. Jesus conhece. Cada pessoa tem que pensar nisso. Outra palavra de encorajamento, outra palavra de advertência. Eu conheço as tuas obras, assim o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Não toleram. Odiar aqui não é aquele ódio de raiva, de querer matar, não é nada disso. Odiar aqui não suporta, vocês não toleram, não suportam as obras dos nicolaítas. Nicolaítas eram possivelmente os seguidores de um tal de Nicolau, que pregava uma libertinagem, né, para poderem participar de comer carne sacrificada a ídolos, e também defendia, fazia uma apologia ao adultério. E ele tinha lá suas razões, né? Mas a igreja não tolerava esse tipo de ensino, não aceitou, não se aliou a esse tipo de ensino. E isso, Jesus disse que ela tinha a favor dela, é uma qualidade dessa igreja, não suportar a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso.
de Deus, participar da vida eterna ao vencedor. E para essa igreja, então, quando Jesus fala que conhece as suas obras, ele está falando aqui de a obra do trabalho, né? Trabalho e perseverança, as obras de trabalho e de perseverança. O trabalho era esse esforço para vencer esses falsos mestres que andavam pelas igrejas, né? A igreja se esforçava para vencer os falsos mestres, não aceitando os falsos mestres, como hoje é tão diferente, né? Parece que a maioria tem uma facilidade para aceitar os falsos mestres. Mas Jesus elogiou a igreja de Éfeso por não aceitar os falsos mestres, se esforçavam para vencer os argumentos dos falsos mestres. Olha que era uma cidade importante, mais importante da Ásia, a cidade de Éfeso, né? Cidade muito idólatra, guardiã do templo de Ártemis e também dos templos dedicados à adoração, ao culto ao imperador romano. Então, uma cidade bem afundada na idolatria e na libertinagem. Então, não era fácil manter um testemunho de fé nessa cidade. Essa igreja aqui, ela pôde se manter firme contra esses falsos mestres. E a paciência dela foi aquela resignação paciente frente à oposição dos falsos apóstolos, pessoas que se apresentavam à igreja viajando como apóstolos, né? E não eram apóstolos, mas se apresentavam como apóstolos para enganar as igrejas. E ela também não suportava os maus, aqueles que se diziam profetas e não eram profetas. Então, falsos profetas, falsos apóstolos, tudo previsto, né? Jesus disse, acautelai-vos. Nós temos um vídeo falando exclusivamente sobre isso. A dificuldade que muitas pessoas têm de seguir essa advertência de Jesus, acautelai-vos dos falsos profetas. Muitas pessoas ouvem com facilidade, aceitam. Não podemos julgar. Tem lá atrás o vídeo sobre isso. Não podemos julgar os falsos profetas. Essa igreja aqui julgou, porque à medida que ela analisava a obra deles, colocava eles à prova, ela estava julgando e rejeitava os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos profetas. Que lição! Jesus elogiou isso. Mas essa igreja recebeu uma advertência séria de Jesus. Talvez por esse zelo, né, o medo de aceitar, o medo de aceitar essas falsas profecias, falsos profetas, falsos apóstolos, isso tenha colocado a igreja numa defensiva, né? E que ela acabou se esfriando no seu amor, no amor fraternal, né? Vivendo talvez uma vida de desconfiança, porque não entra em detalhe como que a igreja perdeu o seu primeiro amor. Então a gente faz dedução pelas próprias qualidades da igreja, a igreja fiel em rejeitar as falsas profecias, os falsos apóstolos, mas se esfriou no primeiro amor, o amor a Deus e o amor ao próximo, porque não tem como separar. Alguns ficam, será que ele está falando aqui de amor ao próximo ou amor a Deus? Ué, a Bíblia diz que não podemos, se nós não amamos o próximo a quem vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos, né? Então ela se esfriou no seu amor a Deus e, consequentemente, o esfriamento no amor fraternal. E o motivo pode ter sido esse, uma preocupação muito grande em detectar os falsos mestres, e ela pode ter deixado de lado a prática do primeiro amor, né? Uns para com os outros, amor fraternal e o amor a Deus, né? Consequentemente. Então, Jesus disse, lembra-te de onde caíste. Só ela sabia. E ela tinha que fazer essa análise. Né? Jesus não disse, vai fazer isso, isso, isso. Lembra, vocês vão lembrar. Né? Está se dirigindo aqui ao líder da igreja, mas falando com toda a igreja. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Sempre há essa oportunidade, esse chamado ao arrependimento. A advertência de Jesus sempre é na base do amor, da graça e da misericórdia, chamando ao arrependimento para uma restauração. Que Deus nos abençoe nessa nossa primeira carta, e depois vamos continuar analisando as outras cartas. Um grande abraço, obrigado pela sua atenção. Amém.